Oi gente, meu nome é Caroline Mevier, eu vivo há 8 anos com HIV e hoje eu vim contar como eu peguei esse vírus. Vem comigo. Eu sei que essa é uma questão que a gente acaba se preocupando muito. Como eu peguei, como eu fui pegar. Primeiro, será que adianta a gente saber de fato como a gente pegou? Eu acredito que não. Por muito tempo eu fiquei meio curiosa, será como eu peguei? E claro, eu tenho algumas hipóteses que eu vou contar hoje aqui para vocês no vídeo, tá? Abertamente. Detalhes mais aprofundados você vai encontrar no meu livro, HIV Vivendo, que provavelmente em 2026, depois da minha segunda gestação, para estar bem completo para vocês, que é um livro que eu quero trazer bastante detalhes mesmo, muito mais do que vídeos, enfim. Através das palavras eu acredito que a gente consegue se expressar, pelo menos eu consigo me expressar muito bem, então é esse legado que eu quero deixar para vocês, para inspirar, para trazer, para mostrar que vocês não estão sozinhos. Então, eu quis me enganar um pouquinho e pensar assim, eu sou profissional da saúde, então será que eu peguei em algum procedimento, até porque eu atendo parto, e já teve sim vários partos que não deu tempo nem de eu calçar a luva, mas todas aquelas gestantes que a gente acompanhava, a gente sabia das sorologias no geral. Eu sabia que a maior chance de eu ter pego foi sendo eu mesma responsável, né? E se responsabilizar por essa parte de ter adquirido uma doença é que mais dói na gente. A forma mais comum é através da via sexual. E sim, provavelmente foi desse jeito que eu peguei. Até porque em vários momentos da minha vida, não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, foi muito mais que isso, eu não usei método algum para me proteger de DSTs. Ou do que a gente chama hoje das infecções sexualmente transmissíveis. O meu maior medo durante a minha vida era sempre uma gravidez não planejada, ou principalmente uma gravidez na adolescência. Eu pouco tinha aquela crença de que realmente eu ia pegar alguma doença, ainda mais HIV, que parecia algo tão distante. Esse é o grande problema da gente silenciar as coisas, da gente silenciar essa doença que está tão presente na nossa população. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas, no mundo, mais de 30 milhões de pessoas. Então, não é incomum você se deparar com alguém que vive com HIV. O que é incomum são essas pessoas contarem e também essas pessoas saberem e se tratarem. É aí que está o grande problema. Muito mais arriscado do que se relacionar com alguém que tem HIV e está em tratamento, que é indetectável e logo é intransmissível, é você se relacionar sem proteção com alguém que nem faz sorologia alguma, que mal vai no médico, que mal cuida da saúde e nem sabe o que está transmitindo por aí. Eu tenho algumas suspeitas, e especificamente tem 2 pessoas, uma que é uma forte suspeita minha, que eu, inclusive, essas 2 minhas suspeitas, eu não gostava de ficar com essas pessoas. Eu sentia um aviso super forte no meu coração de não continuar a ficar com elas, a me relacionar com elas. Eu não tinha sintonia com elas, eu não gostava dos assuntos delas, elas não faziam parte da minha vibração, mas eu queria, sei lá, continuar, não estava fazendo nada, ser validada, aproveitar de alguma forma aquele rolê. E a gente começa a ver o quanto é arriscado a gente não seguir essa intuição, que para mim, vocês sabem aqui no canal, que eu lido muito com espiritualidade também, a intuição para mim é a voz das nossas ancestrais a nos proteger. Eu vou começar falando da minha segunda suspeita, que é um rapaz que era um playboy, como a gente chama aqui em Portugal, um Betinho. E eu não gostei dele desde o início, inclusive, sinceramente, eu tive contato com o esperma dele, mas não tive contato de fato sexual, assim, penetração. Então, foi uma coisa bem maluca, eu sempre fui super solta, super moderninha mesmo. E não quero caracterizar o HIV como sendo algo de pessoas exclusivamente promíscuas, porque sim, no meu caso pode até ser que seja mesmo, porque eu sempre tive uma sexualidade muito livre após os 18 anos, engraçado. Eu me segurei o máximo que eu pude para agradar pai, para agradar mãe, porque não podia, né, porque sei lá, eu ia desonrar, digamos assim, então eu não queria causar esse transtorno, mas a fundo eu não sabia porque eu estava fazendo aquilo, de segurar mais tempo a minha sexualidade. Era muito melhor eu ter perdido a virgindade antes com mais consciência. Então a gente vê que isso, qual a idade você perdeu a virgindade, enfim, não tem nada a ver. O mais importante é como você ingressa nessa vida sexual, né? Você realmente está ciente dos riscos, dos danos, não só físicos, como adquirir doenças, uma gravidez não planejada, que a maioria das gravidezes no mundo são não planejadas.
adequadas, né? E de meninas na adolescência, que altera toda a nossa jornada. Não é que destrói, como o HIV não destruiu a minha vida, mas realmente é um pesar que muitas vezes poderia ser evitado com informações adequadas, vindo do meio familiar, do meio escolar, do meio de saúde, enfim, do acompanhamento dessa pessoa ao longo da vida. Infelizmente, a gente se apega muito às aparências, ao que vão pensar, então se a gente faz escondido e se ninguém sabe, né, a gente não vê problema. Mas não é bem assim, porque as pessoas que mais vão pagar o preço pelas nossas escolhas somos nós mesmas. Então, meninas, mulheres, pessoas, no geral, estejam atentas àquilo que não é para ser para vocês. Se valorizem mais, sabe? Eu sei que essa jornada de amor próprio e de não dependência emocional é uma longa jornada que a gente vai descobrindo ao longo da vida. Mas eu espero que você tenha mais sorte, mais informação que eu, mais sabedoria para fazer as suas escolhas. A minha suspeita número 1 é uma pessoa que eu também não gostava de ficar, era um cara que tirava onda de pegador geral, inclusive, olha o que ele me falava, eu já peguei mais de 1000 pessoas, porque ele viajava muitos continentes, e ele falava mesmo assim, sério, não era tirando onda, assim, ele falava, não, já peguei mais de 1000 pessoas, tipo, a graça para mim era, sei lá, gozar dentro para eu ver se fazia um filho nelas, e gente, como eu continuei ficando com uma pessoa dessa? Não sei, né? Mas eu lembro que eu tinha até um propósito. Essa pessoa tinha chamado eu e umas amigas para fazer uma viagem. Então eu queria me manter ficando ali com aquela pessoa para garantir a viagem que já estava planejada. Coisa de jovem, sem juízo. Hoje em dia, claro que eu iria pensar que se foda a viagem, que se foda qualquer coisa que você tenha. Mas naquela época eu não tinha esse empoderamento todo. E assim, o problema do HIV é que justamente quando a gente lembra dos enredos, das histórias, sempre leva a alguma falha, alguma culpa. E mesmo que você esteja numa relação e não seja tão maluca que nem eu, né? Ou que você não era tão maluca que nem eu. Hoje eu sou uma pessoa casada, tô mais estável, mais segura no meu relacionamento. Mas de toda forma, inclusive, é bom lembrar que eu também tenho um transtorno de personalidade borderline e que esse transtorno está diretamente relacionado com a gente se colocar em situações de risco e vulnerabilidade. E para mim, as minhas escolhas são muito embasadas no meu transtorno psiquiátrico também, que eu não tinha conhecimento na época. Então eu não tinha muitas ferramentas para lidar com isso, né? Eu achava que era uma questão de personalidade, de liberdade. Confundia muito essa liberdade com autorresponsabilidade, mas a vida foi me mostrando através da dor o que eu precisava aprender. E tem uma frase que diz, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. No geral eu aprendi pela dor, mas pelo menos eu aprendi. Essa, no geral, é uma Carol de antes, uma Carol muito mais jovem, muito mais inconsciente, muito mais imatura, enfim, que não tinha colhido na própria pele, sentido dor como sentiu. Então, agora, é claro que a gente vai aprendendo a ficar mais esperta. Pois é, essa primeira pessoa, então, eu tive relacionamentos, né, algumas poucas vezes, não curtia tanto assim, não era tudo isso, mas eu continuei lá. Então, como ele tinha esse histórico de uma pessoa de realmente alta promiscuidade, né, de falar que já tinha pego mais de 1000 pessoas no mundo ao longo da vida, e que tinha engravidado inclusive algumas mulheres em continentes diferentes, né, do mundo, eu comecei a suspeitar disso. Nunca fui falar, nunca fui atrás, se ver esse vídeo, enfim. Pra mim, hoje, sinceramente, tanto faz. Eu não culpo ninguém que tenha transmitido o HIV para mim, seja quem for, até porque eu também me vejo como coautora desse destino, né? Eu também me vejo hoje com maturidade e com a responsabilidade de que eu também falhei em algum ponto. Enfim. Não acho que é castigo de Deus, não acho que são coisas da vida, sinceramente. Eu não quero mais drama em cima do HIV, sabe? Até porque já fazem 8 anos que eu convivo com esse vírus. Então, assim, hoje ele realmente não é um problema na minha vida. Hoje ele é uma coisa que eu transbordo soluções para outras pessoas. É por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo para você de coração aberto. E apesar de em alguns momentos eu me ver assim no passado e me sentir, poxa, Carol, você é forte pra caramba, você é resiliente, você supera cada coisa. Me faz me emocionar com a minha própria história, me ver muito mais forte, enfim. E assim vamos seguindo a vida. E o que eu quero dizer para você é que ficar pensando como você pegou não vai fazer você despegar, né? Então você, na verdade, o seu foco não está no passado. Você tem que focar agora, tendo HIV, qual o melhor que eu posso fazer. Foi pensando nisso que eu fiz um curso. Além dos conteúdos gratuitos que eu ofereço aqui, no meu Instagram, vai ficar tudo aqui na descrição, tem um curso HIV Vivendo, tem um livro que está sendo lançado também em 2026, tem muita coisa que vocês, enfim, podem escolher para que vocês olhem do diagnóstico
para o futuro e não do diagnóstico para o passado, porque é isso que vai fazer você sucumbir. E você não pode sucumbir por causa de uma doença que tem tratamento, que você vai viver normalmente, só vai ter que tomar comprimidos por dia. Você tem que se informar, romper com tabu, romper com silêncio, né? Abraçar suas dores emocionais, se fortalecer emocionalmente, se empoderar, se autoconhecer novamente, essa nova versão sua, enfim, e não se preocupar de fato como você pegou o HIV. O fato é que você já tem HIV. E uma das fases importantes para essa autocura emocional acontecer é você aceitar essa condição. É isso, gente. Essas são as minhas suspeitas. Se você quiser comentar alguma coisa aqui, se fez sentido esse vídeo para você, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha, aquela blá 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 toda de blogueira, enfim, façam o que bem entenderem, mas essa é a minha história, sem pretensões de romantizar ou de também negligenciar, mas é porque o meu foco na minha vida é onde eu posso atuar na mudança. E eu não posso atuar no passado, eu posso atuar no futuro. Então eu me considero uma pessoa co-criadora da minha vida, eu co-crio o meu futuro e isso depende muito de como eu estou vivendo no hoje, no presente, no aqui e no agora. E eu desejo de verdade que você possa também ter essa visão sobre si mesma, sobre suas histórias. E juntos a gente vai superar tudo isso, tá bom? A vida tem que continuar. Beijo, luz da lua, te encontro no próximo vídeo. Até lá!